Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você, seja bem-vindo aqui. Hoje, finalizando a nossa aula, esse módulo de apologética cristã, a defesa da fé. Vimos aí como foi importante aprender, não somente os conceitos da defesa da fé, mas também aqui na própria palavra nos ensinando a importância de entender o porquê defender a fé, mas também criar aí um ambiente para que a fé cristã ela possa ser primeiro colocada à mesa e depois ela ser difundida e ela ser realmente plantada aí no coração das pessoas. Hoje vamos finalizar. E essa aula é realmente para selar tudo aquilo que nós falamos aqui nesse módulo, porque nós vamos falar aqui do propósito do evangelismo apologético. E tudo que é de conceito poderoso nessa aula, nós já falamos um pouco aqui nas demais aulas, no decorrer desse módulo, ensinando para você não apenas ferramentas, mas como se portar. Aí eu tenho certeza que tudo que nós vamos falar hoje aqui, você vai poder relembrar aí de tudo que nós falamos também em algumas aulas desse módulo, né? A apologética ela é uma ferramenta de evangelismo. Isso precisa estar claro para cada um de nós. Por que é uma ferramenta de evangelismo? Porque ela serve para remover obstáculos que impedem as pessoas de crer. Em alguns momentos você percebe que antes do evangelho chegar, as pessoas já criam muros de separação, elas já criam aí circunstâncias que nos impedem às vezes de pregar o próprio evangelho. Em alguns momentos há ambientes que parece que eles foram criados como resistência, para criar uma resistência mesmo ao evangelho. Há paredes de separação nesse mundo, né? Então existem, por exemplo, ambientes, como nós falamos aqui em alguns momentos, de universidades, de faculdades, onde o próprio ambiente já é construído sobre conceitos anticristãos. Então não dá para chegar nesses lugares, por exemplo, e já querer de alguma forma, não estou falando aí no caso de comportamento, mas eu falo de tentar levantar algum discurso para pregar o evangelho dentro da própria palavra. Não dá para você levantar. Tem pessoas que querem chegar em ambientes, já chegar dando glória a Deus e aleluia. Não. Nesse momento você precisa ter primeiro o quê? Sabedoria. Senão você nunca vai conseguir evangelizar alguém em determinados ambientes. Há ambientes familiares que são totalmente hostis à fé cristã. Não dá para você chegar num lugar onde você sabe que o seu tio ou seu pai, ou determinado lugar onde você sabe que é um ambiente que você sabe que aqueles amigos que você tem, eles não gostam da fé cristã, são totalmente hostis à fé cristã, e você chegar ali e já colocar um hino, ou já chegar citando um versículo bíblico, dessa forma, com essa falta de sabedoria, você vai afastar aquelas pessoas da fé cristã. E você não vai conseguir ali criar um ambiente, quem sabe ali alguém que realmente precisa de uma palavra, mas às vezes é necessário que o próprio Espírito Santo crie um ambiente de quebrantamento antes que você evangelize. O evangelismo apologético ele é necessário. O propósito da apologética é criar esse ambiente, criar um ambiente para que a fé cristã seja pregada. Mas às vezes nós vamos tentar fazer isso e às vezes de forma com pouca sabedoria. E aí nós fechamos a porta para o evangelho. Não podemos ter ali, primeiro, uma palavra. É lógico que em ambientes onde a fé cristã, às vezes o próprio ambiente ele já é propício, porque é um ambiente de quebrantamento, ou quem sabe às vezes no hospital. Sim, mas existem ambientes em que é preciso usar ferramentas de apologética para que abra-se o espaço para o evangelho ser pregado. Então, quando você chega num ambiente que alguém logo já diz, eu não acredito no evangelho, porque a própria ciência explica tudo. Como você, com conceitos simples, você vai chegar para desconstruir esse tipo de ideia? Não. A apologética ela está aí justamente para mostrar os limites os limites entre a fé e a ciência, mas que apontam para um Criador. E aí você precisa realmente ter técnicas, você precisa ter realmente uma palavra, às vezes, uma palavra pronta e totalmente estratégica para que esse ambiente seja criado. Alguém que diz, por exemplo, olha, não há Deus, não existe Deus, porque existe muito sofrimento no mundo. E se Deus é amor, como pode haver sofrimento? Amor não está associado ao sofrimento. E aí, diante de um argumento como esse, o que nós vamos dizer? Nós precisamos o quê?
fazer com que a apologética que nós temos, que é essa defesa da fé, essas ferramentas que nós temos para a defesa da fé, ela possa ajudar e mostrar essa pessoa que o mal não anula Deus. Muito pelo contrário, né? Que Deus não é ele que é o autor do mal, mas esse mal vai revelar a necessidade desse Deus que é bom. Então, assim, em cada caso, o objetivo não é provar aí que a gente está certo, irmãos. Não é essa a ideia. Sempre, de alguma forma, seja usando ou não algumas técnicas de apologética, tudo que fizermos, tudo que falarmos, precisa apontar para quem? Para Jesus. Apontar para Jesus. Lembra de Paulo? No capítulo 17, nós falamos sobre isso, de forma tão estratégica. Paulo olha e primeiro ele desce, ele vai se identificar ali, ele olha no Areópago ali e ele vai olhar para os deuses gregos e ele vai dizer assim, nossa, vocês são religiosos, que coisa legal. Ele se identifica primeiro. Mas depois que ele se identifica e ele percebe que houve uma abertura e ele tem ali o domínio da palavra, ele vai dizer assim, olha, Deus manda que todos se arrependam. Nesse mesmo ambiente, que às vezes poderia ser um ambiente hostil à fé cristã, olha a palavra que ele diz, olha, Deus manda que todos se arrependam, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo por meio de Jesus. Olha só, Paulo vai falar sobre arrependimento e vai falar sobre o juízo final e que Jesus será esse juízo. No ambiente onde havia vários deuses, mas Paulo chega e prega o evangelho, mostrando o que a Bíblia está dizendo, que a apologética e essas técnicas que a apologética, a defesa da fé cristã nos ensinam, essas técnicas são super importantes, porque se Paulo chega ali já com os dois pés na porta, com certeza não haveria abertura para a pregação do evangelho. O espírito correto do evangelismo apologético, ele precisa ser visto com mansidão. Lembra de Pedro falando com mansidão e temor. Mansidão não é sobre humilhar o outro, sobre ser maior do que o outro. Não, é sobre a verdade, é sobre humildade. É respeito à pessoa que está ali do outro lado. É descer. A Bíblia fala assim em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que, olha, para termos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma humana e desceu, ele se humilhou. E por que ele fez isso? Ele desceu para falar a nossa língua. Primeiro ele se identifica com o ser humano, aí depois ele vai falar, ele vai pregar o evangelho, mas ele desce, ele se iguala e a apologética faz isso, faz primeiro com que a nossa humanidade seja igual. Antes do meu posicionamento social, antes da minha eloquência, eu sei que tem alguém do outro lado. Então, essa pessoa eu preciso entender que ela é importante. Eu tenho que ir com gesto de amor. E aí eu respeito essa pessoa. Eu respeito ele, eu sei que essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Né? E mesmo que essa pessoa se oponha a Deus, eu sei que Jesus também morreu por ela. E depois eu confio no Espírito Santo, porque Paulo vai dizer assim, olha, que o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. Se eu não tiver sabedoria e a minha palavra não for branda, eu vou responder a todos da mesma forma. Eu preciso trazer equilíbrio. O equilíbrio é isso, é eu saber que em um determinado ambiente ali, eu posso chegar e eu posso falar ali com um pouco mais usando as ferramentas ali equalizadas com aquele momento, com aquele ambiente, com o nível intelectual daquelas pessoas. Mas depois, se eu chegar num determinado ambiente onde eu percebo que as pessoas ali, o entendimento delas ali, às vezes são pessoas mais ignorantes, não têm um mínimo de conhecimento, por mais raso que seja, eu preciso descer. Isso mostra o quê? O amor que eu tenho para aquelas pessoas. Não dá para você evangelizar sem amor, irmãos. Não dá para você usar técnicas, sendo que você está lidando com o Evangelho. O Evangelho é o amor, é o poder de Deus. Então, é necessário termos técnicas e, às vezes, algumas práticas ou, às vezes, algumas estratégias, né?
Use perguntas, né? Jesus usava perguntas. Às vezes até mesmo para expor a contradição das pessoas. Se alguém disser, olha, não existe Deus, aí eu vou perguntar, se não existe Deus, como você acredita que algumas coisas moralmente são certas ou erradas? Você devolve a pergunta. Ou você traz uma afirmação, mas dentro do contexto que a pessoa está falando. Não é uma discussão, né? A gente precisa ser simples, traduzir ali, às vezes, a verdade, fazer com que essa verdade se torne profunda, mas, ao mesmo tempo, acessível para aquela pessoa. Às vezes é necessário eu compartilhar meu próprio testemunho. O meu próprio testemunho como cristão, aquilo que Deus fez na minha vida, pode quebrar o coração de quem está do outro lado. Sabe por quê? Porque ninguém pode, às vezes alguém pode negar um conceito, mas não pode negar a minha verdade, o que aconteceu comigo. Ninguém pode negar o testemunho de Cristo na minha vida, o que Ele fez, o testemunho de transformação na minha vida. Não pode, de forma alguma. A apologética, ela não vai converter os corações, mas ela vai abrir portas para que o próprio Espírito Santo, não é a minha eloquência, não são as minhas palavras persuasivas, mas é a ação do Espírito Santo. Olha só o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, 5, versículo, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Por isso que nós precisamos da apologética. Por quê? Porque nós vamos entender que não se trata de nós. A apologética, ela demonstra isso, que mesmo com ferramentas, mesmo com estratégias, mesmo eu as colocando em prática, é o Espírito Santo quem faz a obra, é Deus quem faz a obra. Se Deus não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Mas eu preciso me preparar. Então, em relação a nós, para que você possa evangelizar com as técnicas certas, de forma apologética, estude sempre, continue crescendo no conhecimento, crescendo na graça, para que você esteja sempre preparado, para que no momento certo você possa pregar assim com eloquência, falar da palavra de Deus e que o Espírito Santo possa agir nas suas palavras e através de você. Ame intensamente as pessoas. A maior defesa do Evangelho, sabe qual é? O amor cristão. Na Indonésia, quando vários terremotos varreram aquele lugar, os cristãos que estavam ali fizeram a diferença não por causa das técnicas que eles tinham na sua fala, mas fizeram a diferença por causa do amor que puderam demonstrar ao socorrer os feridos e ali acolher as famílias daqueles que perderam seus entes queridos. É o amor que vai falar. O amor vai falar imensamente. Então, ame intensamente. Depois pregue com ousadia. Não tenha medo de falar. Mesmo que a sua resposta às vezes seja simples, entenda que o próprio poder de Deus é que vai potencializar a sua fala. A apologética não é o fim, entenda uma coisa, mas ela é o meio pelo qual o Evangelho vai chegar ao coração das pessoas. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 diz assim, Paulo diz, pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Entenda uma coisa, não tem a ver comigo nem com você, tem a ver com o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, ele precisa chegar nos corações. Uma vez que eu, de alguma forma, seja usando técnicas, seja usando palavras, fiz com que o Evangelho encontre um lugar para que ele se estabeleça nos corações, eu cumpri o meu papel. Amém? Que Deus abençoe você e amanhã começa mais um módulo que você possa estar aqui. Esse cristão cheio da palavra, cheio de Deus e que o Espírito Santo possa reinar no seu coração. Que Deus te abençoe.